Por muito tempo, quem me conhece aqui sabe que eu já trabalho com vendas há mais de 20 anos. Por muito tempo eu atendi os clientes da mesma maneira como eu gostaria de ser tratado, com a mesma gentileza, com a mesma entonação, né? Com o meu jeitão, carinho de ser. Até porque eu queria que o cliente se sentisse muito bem, muito confortável na minha presença, então eu acabava fazendo isso e por muito tempo deu certo. E o que acontece é que eu acabei também ensinando muito vendedor a fazer a mesma coisa, a tratar o cliente da mesma maneira como ele gostaria de ser tratado. O detalhe é que isso não funciona mais. Não funciona mesmo. Quando a gente trata os clientes da mesma maneira como a gente gostaria de ser tratado, única e exclusivamente da nossa maneira, a nossa probabilidade de não fechar a venda, de perder o cliente é muito grande mesmo. Então, deixa eu explicar para vocês por que isso tudo e por que isso faz muito sentido. Bora lá! Gente, a metodologia vendedor, sim senhor, que é a metodologia que eu desenvolvi, né? Que é o que eu venho compartilhando aqui com vocês, que é um dos caminhos para a gente dobrar o nosso faturamento. Ela é ancorada em cima da metodologia de perfil comportamental DISC, né? Existem muitas maneiras da gente fazer uma leitura do comportamento das pessoas, mas a que a gente mais ouve falar, a mais famosa e a mais aplicada hoje em dia é a metodologia DISC, e ela divide o perfil comportamental das pessoas em 4 quadrantes, ou seja, todos nós temos 4 características principais, né, que a gente consegue treinando, claro, né, identificar e com isso conseguir tirar melhores resultados. E quando a gente fala em venda, a gente consegue negociar e vender de forma mais assertiva para o nosso cliente, né? Essa metodologia, ela não é uma metodologia tão simples para a gente estar explicando numa live. Então, por isso, né, e nem num treinamento, a gente precisa de muito estudo. Então, por isso, eu acabei adaptando essa metodologia para uma forma muito didática, né, lúdica, para que a gente realmente não esqueça mais isso que é tão importante e que realmente vai fazer toda a diferença lá no fechamento e na dobra do faturamento de vocês. Então, eu quero fazer mais uma pergunta. Quem aqui já assistiu o filme Toy Story? Quem aqui já assistiu o filme Toy Story? Vocês acreditam que esse filme pode fazer toda a diferença aí no faturamento de vocês? Sabe quem me ensinou a assistir o Toy Story? Foi o meu filho de 4 aninhos, o Murilo, e uma hora dessa eu conto essa história pra vocês. Mas bora lá. Na verdade não é o filme, mas esse filme tem 4 personagens que, se a gente prestar atenção neles, entender o comportamento deles, a gente consegue levar isso lá para dentro do nosso negócio, para na hora de classificar o perfil comportamental do nosso cliente. De novo, isso vai fazer toda a diferença na hora de vocês negociarem com seus clientes. Então, de uma forma muito simples, eu quero apresentar para vocês o meu primeiro ajudante, que a gente vai falar hoje, que é o Cowboy Woody. Quem lembra do Cowboy Woody, né? Então, não sei porquê, mas esse é o meu preferido. Logo, logo vocês vão entender porquê. Depois a gente tem mais um ajudante, que é o Buzz Lightyear, né? O patrulheiro espacial, né? Para o alto e além, né? O que é o Buzz? O linha de frente, o testa de ferro do grupo, né? E depois a gente vai ter também o Rex, que é o dinossauro gente boa, camarada lá do grupo do Toy Story. E depois, tchararã, o senhor cabeça de batata, que é o mala, que é o ranzinza, que é o chato do filme, né? Então, bora lá! Agora, gente, pra gente fixar o conhecimento, pra ficar muito mais fácil a assimilação, lembrando que numa live é um tempo muito curto pra gente absorver esse conhecimento que é riquíssimo, de altíssimo valor, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Vamos dar um exemplo que vocês têm uma loja, tá? O colega aí falou da loja que era das Casas Bahia, né? Colega, vamos fazer de conta que você tá lá dentro de uma loja de eletrodoméstico e você fez, né, a venda tá pouco e tal, tá complicada, vocês fizeram uma oferta, né, uma chamada e acabaram atraindo poucos clientes, atraíram só 4 clientes
E olha só, você não pode perder a oportunidade de vender para nenhum deles, porque são só 4, então a gente precisa acertar na negociação com cada um deles. Então imagina a seguinte situação, você está lá dentro do seu estabelecimento e de repente entra um cliente em linha reta, ele vem firme na sua direção, ele chega a caminhar com as mãos na cintura, ele chega bem pertinho de você, ele te olha nos olhos e pede o produto que está na vitrine. Branco, franco, direto e objetivo, com um semblante firme. Você está diante de um Buzz Lightyear. Como que eu vou fazer para negociar com esse cara que não mostra os dentes, que tem essa postura tão reta, que veio reto, firme para cima de mim, como se estivesse entrando numa batalha? O que eu faço diante de um cara desse? Lembrando, você só tem 4 oportunidades de venda, então eu não posso perder nenhuma. Como se não bastasse isso, você olha para o lado e entra outro cliente falando com você, abanando para você e falando ao telefone ao mesmo tempo. É muito engraçado porque ele fala o tempo todo e ele, cara, você não viu ele, mas ele te cumprimenta como se ele já te conhecesse ao mesmo tempo, há muito tempo. E se isso não bastasse, ele ainda cumprimenta a menina do caixa, ele cumprimenta a pessoa que está lá longe, ele conhece os clientes que estão dentro da loja, você se aproxima dele, ele não te deixa conversar porque ele fala muito, ele te explica do produto, ele te cumprimenta, ele pergunta das outras coisas e, cara, daqui a pouco tá na hora desse cara ir embora e você ainda não conseguiu perguntar direito para ele o que ele tá querendo, o que ele tá buscando, porque ele simplesmente não para de falar. Só que ele é agradável, ele é sorridente, é muito bom ficar perto dele, mas como que eu faço para prender a atenção de um cara que não para de falar e ainda ao mesmo tempo tá no celular? Se isso já aconteceu com você, você está diante de um cowboy Woody. Esse é um cliente Woody, né? Em contrapartida, você dá uma olhadinha para a vitrine e vê um cliente entrando calmamente. Ele chega, te cumprimenta, ele tem um tom de voz muito agradável, ele te cumprimenta, pede para saber mais daquela mercadoria que está na vitrine. Você fala, explica todos os detalhes e ele continua te olhando, você continua explicando e ele ali com a mesma cara de paisagem, com o mesmo ar de paisagem, totalmente sem emoção. Como é que eu faço para negociar com o cliente se eu não consigo saber se ele está na minha ou não, se ele está gostando ou não, se ele está entendendo ou não? Lembra, não posso perder nenhuma oportunidade de venda. Como se não bastasse isso, você olha para o outro lado e lá vem um cliente retinho, alinhadinho, ele tem o cabelo bem penteadinho, né? Ele chega na sua frente, reto, objetivo, dá uma ajeitadinha no óculos dele, pergunta do seu produto. Ele pergunta que cores você tem, desde quando você trabalha, se essa mercadoria tem garantia, quanto tempo você tem para troca. Ele fica te fazendo um monte de pergunta e no final ele te pede um orçamento. E quando você anota no papel e dá o orçamento para ele, ele puxa do bolso um monte de papelzinho com o orçamento de várias outras lojas. Poxa vida, quem não passou por isso? Será que esse cara tá me tirando pra boba, me perguntou tanto e não vai comprar? Como que eu vou fazer para negociar com esse cliente? Então, gente, essa foi uma forma muito simples, muito lúdica e muito real, porque a gente quando está vendendo realmente se depara com essa situação, né? Com essas 4 situações e a gente nunca quer vender, nunca quer perder a oportunidade de venda. Então, quem nunca se viu nessa saia justa de não entender direito o cliente que está na nossa frente? Por isso que é tão importante a gente entender de perfil comportamental e entender que as pessoas se comportam de maneira diferente, por isso compram de maneira diferente, se expressam, se comunicam, fazem uma leitura de mundo de forma diferente, tem prioridades e o que é importante para um pode não ser importante ou fazer sentido nenhum para o outro, né? Inclusive, às vezes, o que é importante para mim também pode não fazer sentido nenhum para o outro. Então, se a gente não sabe disso, é muito difícil a gente conseguir acertar ou fechar a venda com todos os clientes que estão na nossa frente, né? O que acontece?
Geralmente, as empresas têm uma metodologia de venda e elas acabam repetindo a mesma coisa, o mesmo padrão para todos os clientes. E aí o que acontece? Não é que a gente vai atender mal, mas a gente pode ter uma taxa de conversão muito baixa porque a gente simplesmente não se conecta com o cliente que está ali na nossa frente. Faz sentido para vocês que existem 4 perfis comportamentais de pessoas, e quando eu tô falando de pessoas, eu tô falando de eu, vendedor, e eu, cliente também. E olha só, muito importante, além de eu ter que identificar, de ser uma baita ferramenta de venda, eu identificar o perfil comportamental do meu cliente, se eu souber qual é o meu perfil comportamental enquanto estou vendendo, a probabilidade de acerto é muito maior ainda. Então, com qual desses 4 que eu falei agora vocês se identificaram? Alguém aí é Woody, alguém é Buzz, alguém é Sr. Batata, alguém é Rex? Gente, geralmente todos nós temos os 4 perfis, tá? Mas a gente tem 1 ou 2 que prevalecem, que aparecem mais raramente, mas possível também 3, né? E esse cliente que tem 3 perfis, 3 desses padrões de comportamento, né? 3 dessas características, é um cliente que é muito difícil da gente negociar, porque ele tem uma grande dificuldade na tomada de decisão, né? Então, por isso que é tão importante a gente conseguir identificar. São 4 quadrantes, cada cliente vai apresentar geralmente 1 ou 2 características mais fortes. Quando a gente estiver diante de um Woody, é aquele cliente extremamente influente, comunicador, ele é um cara faceiro. Eu costumo chamar esse cliente de cliente faceiro, né? É aquele cliente que fala com todo mundo, ele conhece muita gente, ele já chega abraçando todo mundo, né? O ponto principal desse cara, ele é extremamente otimista, ele é um cara feliz, ele gosta muito de coisas novas, né? Ele é extremamente criativo, então toda vez que tiver isso é uma característica muito importante que a gente precisa, por isso que é tão importante a gente identificar o perfil de cada cliente, né? Dos nossos clientes. Por exemplo, digamos que você tem um cliente Woody que frequenta o seu estabelecimento há muito tempo, mas aí você descobriu que está abrindo um concorrente do seu mesmo segmento e você vê que esse cliente Woody que era teu amigão, gente boa, que estava sempre ali, daqui a pouco ele tá lá, ele foi lá conhecer esse novo empreendimento. Gente, e você fica super magoado. Não quer dizer que ele te trocou. Esse cliente, ele precisa de coisas novas, ele é curioso, ele precisa conhecer outras pessoas. Então, de todos os perfis, esse é o cliente que a gente tem mais dificuldade de fidelizar. Não porque ele não gosta ou está insatisfeito do seu trabalho, mas sim porque ele tem essa necessidade de buscar coisas novas, de estar em lugares novos. É o tipo de cliente que adora um coquetel, né? Eles adoram que a gente sabe, agora não tá dando para fazer, né? Mas se tivesse, ele adora reinauguração, ele adora evento de aniversário e outro, ele gosta que você pergunte para ele, porque ele é um cara que ele gosta de participar, ele quer estar junto, capaz que ele não vai participar. E ele tem um detalhe, ele vai e leva as amigas todas juntas, ele leva todo mundo, porque lembra, ele é um cara influente, o influente tem muitos amigos, então é um cliente que a gente realmente precisa dar muita atenção, porque ele, além de ser uma pessoa otimista e que é muito bom a gente ter próximo da gente, ele ainda traz muitos novos clientes pra gente, porque ele conhece muita gente, ele é um cara que se relaciona muito bem, ele tem, inclusive a gente precisa se relacionar com ele, né, conversar, deixar ele falar, ele adora contar histórias, né, então é um cliente muito bom da gente trabalhar, se a gente conseguir identificar o perfil dele, né, e saber conduzir, porque senão ele fala e não compra. Ele fala e não faz o que precisa ser feito, porque como ele é muito criativo, ele também se dispersa e como eu disse, daqui a pouco tá na hora dele ir embora e ele não comprou, e aí ele te diz que ele vai voltar amanhã, e aí a gente entra no outro detalhe, quem diz que o cliente
vai voltar amanhã. A gente precisa vender para ele hoje, né? Então, muita atenção a esse cliente, né? Da mesma forma, um cliente Buzz Lightyear, né? O cliente Buzz, o nome fala tudo. Vamos lembrar do filme lá. Quem não assistiu o filme, procura assistir, porque é um filme muito legal. Olha, quem tem criança já deve ter olhado, quem não tem, olha com esse olhar de identificar o perfil dos seus clientes. Quando a gente está diante de um Buzz, o Buzz é um cliente que é extremamente objetivo, ele é rápido, não dá para falar muito com esse cliente, né? Ele tem uma característica muito forte que ele precisa estar no controle da situação. Então, quando eu digo que o cliente Buzz é um cliente que está no controle da situação e a gente leva isso lá para nossa venda, ele é aquele cliente chorão. Chorão por quê? Porque ele pede desconto. E por que o cliente Buzz pede desconto? Porque para o cliente Buzz, inclusive um processo de venda é uma batalha, porque ele adora desafios, ele adora entrar numa briga, ele adora ser desafiado. Então, quando ele tá contigo ali no pega e puxa do desconto, não dou, posso ir até aqui, você vai até ali, isso é uma batalha, isso é uma motivação para ele. E o cliente Buzz, ele só compra se ele tiver a impressão que ele está tendo algum ganho, que ele está tirando alguma vantagem sobre isso. Ele adora vantagens, né? Porque ele gosta muito de prestígio. O cliente Buzz, ele tem o ego lá no talo, então ele precisa se sentir único, especial. É aquele cliente que a gente precisa avisar ele antes de todo mundo. Ele é um cara que gosta de inovação, de tecnologia. Sabe quando você tá trazendo uma novidade aí para o seu segmento, para o seu negócio? O Buzz é o cara que você precisa avisar primeiro. Sabe aquele produto que você tem, que ele é tão inovador que você está tendo dificuldade de vender, que as pessoas estão meio desconfiadas? Os seus clientes Buzz são os clientes que você precisa ofertar isso, oferecer essa inovação, porque ele adora ser o primeiro, ele quer ser pioneiro, ele é o desbravador. Lembra da frase dele no vídeo, para o alto e além, para o alto e infinito. Então, ele é um cliente extremamente ousado, né? Ele precisa ser desafiado. Olha só, tô te ligando porque tô trazendo uma novidade aí, né? E tu vai ser um dos meus primeiros clientes, ou o meu primeiro cliente, ele vem amanhã. Ele vem amanhã, porque isso é prestígio para ele. Diferente do cliente Rex. E o cliente Rex é um cliente que eu tenho muito apreço. Sabe por quê? Porque o cliente Rex é aquele cliente gente boa. Sabe aquele cliente que às vezes faz mais por você do que por ele? Que está extremamente preocupado com você, que quer te ajudar, que quer fazer você vender? Esse é o cliente Rex. O cliente Rex, ele é mais calmo, mais cauteloso, né? Ele jamais vai entrar em atrito nenhum com você e ele está extremamente disposto, né, a te ajudar. Ele é atencioso e esse cliente, lembra que na nossa situação lá, o cliente Rex, a gente falava e não conseguia saber se o cliente estava escutando ou não, estava na nossa ou não. O cliente Rex, ele é assim, ele precisa de muita informação, mas muita informação mesmo, porque de todos os perfis, ele é um cliente que ele é o mais indeciso, ele é inseguro, ele precisa de segurança, ele precisa de previsibilidade das coisas. Um cliente Rex nunca vai ser o primeiro, diferente do Buzz, né? Um cliente Rex, ele nunca vai ir sozinho. Um cliente Rex, ele é mais cauteloso, né? Ele é mais calmo, mas ele é aquele cara gente boa, né? O que acontece? É muito bom da gente negociar, fazer ofertas com o cliente Rex quando a gente, por exemplo, faz aquelas promoções assim, tipo nas chamadas assim, só falta você, né? Seja você também, porque ele tem uma característica muito particular. Como ele é um cara que é muito indeciso, que precisa da segurança, ele tende a ir de acordo com a manada. Então, se todo mundo está comprando, significa que ele pode comprar também. Ele quer fazer parte desse time que está comprando. Então, aquelas promoções aonde vai muita gente, que você já tem de todos os clientes, esse é o cliente que leva, que gosta mais e que é super importante para ele a prova social das pessoas que já fizeram, dos resultados que as pessoas já tiveram, né? Nas redes sociais isso funciona muito com o cliente Rex.
O cliente UD é o que mais gosta de comentar lá na rede social, mas o cliente Rex, ele com certeza vai olhar porque ele vai buscar a segurança dele, né? Não adianta você dizer que você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele outro, porque só isso não basta para o cliente Rex. Como eu disse, ele é um cliente que precisa de previsibilidade. Então, se você faz uma campanha ou uma chamada, por exemplo, a partir de, não faz sentido nenhum para ele, porque a partir de termina onde? É muito arriscado para ele. E lembra, ele não corre riscos, né? Esse cliente, ele é muito gente boa, mas ele tem dificuldade de expressar o que ele pensa. Então, o que acontece? De todos os perfis, ele é o mais sentimental. O mais sentimental. E aí a gente precisa ter muito cuidado com ele, porque ele se magoa muito fácil. Então, muito cuidado na hora que você vai oferecer ou prometer as coisas para esse perfil de cliente, porque se ele não gostar, ele não vai nem te falar que ele não gostou. Ele simplesmente não vai voltar. Não vai voltar porque ele se magoou, e ele não vai falar porque ele tem muita dificuldade de se expressar, porque ele tem medo de te magoar. Lembra que ele é um cara gente boa? Então, muito cuidado com o que você oferta ou promete para esse cliente, certo? Falta um tipo de cliente ainda. Qual será? Quem lembra aí? O mala, o senhor batata, o ranzinza, o cliente chato, né? Gente, que coisa a gente falar isso, mas vendedor, né? Agora a gente falando como vendedor. Quando a gente tá na linha de frente numa venda e a gente se depara com um cliente, senhor batata, a gente tende a achar que esse cara é um mala. E por que a gente tende a pensar? Se a gente que ainda não entendia isso, porque agora que a gente entende, a gente não vai mais pensar assim. A gente tende a pensar isso porque esse cara, além de perguntar muito, assim como o Rex também, ele precisa de certificações. Ele é um cara voltado para processos, ele é extremamente lógico, geralmente ele é um cliente diplomático, extremamente, né, como é que eu vou dizer, educado, ele é questionador, voltado para processos, né? Então ele quer saber da garantia, ele calcula as coisas direitinho. O Rex também é um cliente que gosta muito de planejar as coisas, né? De fazer a conta de começa a pagar agora, termina quando, né? Ele pensa muito antes de tomar a decisão. E o senhor batata, então, por ser um cara extremamente detalhista, ele geralmente, quando ele te procura para adquirir o teu produto ou serviço, ele já procurou antes nas redes sociais, ele já estudou sobre o teu produto, mas ele vai te perguntar tudo de novo, porque ele precisa ter certeza que você realmente sabe do que você está falando, que você está falando, e que aquele seu produto realmente resolve. Sabe por quê? Porque esse cliente tem uma característica muito particular. Ele tem muito medo de errar, medo de fazer uma compra errada, e por isso ele tem muita dificuldade também na tomada de decisão. E o que acontece? Ele geralmente chega, por exemplo, se ele quer uma camisa branca, ele chega para comprar uma camisa branca, só que ele não compra na primeira vez. Lembra que ele tem os bilhetinhos no bolso? Ele vai de loja em loja procurando as oportunidades, porque ele realmente precisa ter certeza de que ele vai fazer uma boa compra. Então não adianta você ficar oferecendo camisa amarela, camisa não sei o que. Se ele saiu de casa, ele já saiu, né, com o objetivo de comprar a camisa branca, e ele vai comprar, porque ele já está há mais dias namorando aquela ideia, namorando aquela camisa, né, aquela necessidade que ele tem. Então, o que acontece é que geralmente esse cliente, ele é mal interpretado pelos vendedores. E eu sempre gosto de colocar uma situação aqui que para mim faz todo sentido. O cliente senhor batata, por ele ser mais fechadão, por ele ter uma postura mais assim, diplomática, ele não mostra muitos dentes também, né? Então o que acontece? Ele parece um cara mais chato, né? Ele não é, o jeito dele assim, um cara mais chato. E geralmente esse cliente, ele é mal atendido nos lugares, né? Por vendedores despreparados, que acham que ele tá só perguntando o preço, que acham que ele pergunta, às vezes ele vai 2, 3 vezes na sua loja, ele vai te chamar 2, 3 vezes na rede social, até de fato comprar
entregar o seu produto, porque ele é assim, ele precisa disso, ele precisa dessas garantias, ele quer saber qual é a sua metodologia de entrega, né? Ele quer saber dos processos que você utiliza lá no seu estabelecimento. Então ele é assim, ele é um cara extremamente questionador e geralmente ele traz já com ele uma bagagem de uma experiência negativa de atendimentos furados que ele já teve. Então ele já vem pra gente armado, né? Com aquela crença de que vendedor é tudo igual, que vendedor não responde as coisas direito, que vendedor às vezes não sabe as coisas direito, porque como ele estuda muito, como ele busca o porquê das coisas, ele muitas vezes tem mais conhecimento que o próprio vendedor. Então ele tem essa ideia de que o vendedor só quer vender mesmo, que não estão interessados em resolver o problema dele, e ele pode já chegar não armado, mas fechado diante da gente. E a gente tem essa visão distorcida, então, de que ele é um cara chato, de que ele é um cara mala, e por isso ele acaba trazendo ou tendo a infeliz, né, ficando mais, tendo a infeliz situação de ficar mais exposto a ser atendido por vendedores que realmente não estão nem aí, ou que não vão atender ele direito, pensando que ele realmente não vai comprar. Lembrando que ele não vai comprar na primeira vez mesmo. O tempo de decisão desse cara é muito longo, muito longo. O tempo de decisão do Rex, que é indeciso, já é longo, mas o desse cara aqui, que precisa das garantias, é muito longo. O tempo de decisão do Buzz, né, é rápido, porque ele é curto, objetivo, e ele não dá para conversar muito com ele, né? Ele quer as coisas para ontem, ele quer para agora. E o tempo de decisão do Woody é curto também, mas é moderadamente curto, porque na verdade ele conversa muito, ele se dispersa muito, então você vai levar um tempinho mais para ancorar, para trazer esse cliente para a realidade, para entender o que ele quer e realmente conseguir fechar essa venda com ele. Então, por que é tão importante a gente entender isso tudo, né, gente? Por que é tão importante a gente entender isso, né? O que a gente faz de errado quando a gente não entende ou fica atendendo todo mundo como a gente gostaria de ser tratado? Imagina um vendedor, e aí lembrando que a gente também tem a nossa característica, né? Imagine um vendedor Woody atendendo um senhor Batata. O que vocês acham que acontece quando um vendedor Woody atende um senhor Batata e ele não teve acesso ao conhecimento que vocês estão tendo aqui agora? Ele vai perder a venda. E sabe por que ele vai perder a venda? Porque os vendedores Woody, eles têm uma característica principal, que como eles são ótimos comunicadores, eles confiam muito na sua comunicação e no seu taco. Eles são extremamente autoconfiantes. E por ser autoconfiantes, eles tendem a estudar menos os manuais dos produtos, eles não se atentam a detalhes, a processos. E como é que eu vou explicar isso para um senhor Batata? Eu não consigo. Porque para mim, vendedor Woody, isso não faz a mínima diferença. Se for legal, se for colorido, se for bonito, tá valendo, se atende a necessidade. E isso não é suficiente para um senhor Batata. Agora, imagine, o senhor Batata vai ficar pensando, meu Deus, esse cara fala, não me deixa nem pensar. Agora imagine a situação oposta. Um vendedor, senhor Batata, atendendo um cliente Woody. Não tem como. O cliente Woody vai falar o tempo todo, falar, ele vai deixar o cliente, o senhor Batata, tonto, vai chegar na hora dele ir embora e eles não vão ter conseguido chegar no objetivo, né, final, se o vendedor, senhor Batata, não entender que ele vai ter que conversar, que ele vai ter que sorrir, que ele vai ter que se abrir, porque se ele não sorrir para um cliente Woody, o cliente Woody não compra e sai da loja dizendo, cara, ninguém ensinou esses vendedores que a gente precisa sorrir para os clientes? É exatamente isso que acontece. Então a gente precisa ter muito jogo de cintura. Imagine um cliente, né? Eu, Karine, sou o Woody, vocês descobriram, né? Imagine que eu tô trabalhando lá e um cliente me pede uma informação pelo WhatsApp, né? Ele quer saber, eu tô atendendo um Buzz. O Buzz é rápido, objetivo, curto e grosso. Pergunta o seguinte: qual o valor da mercadoria que tá ali? Qual o valor? E aí eu, Karine, sou comunicadora. Eu não vou escrever texto, né? Porque
texto a gente tem a probabilidade de entendimento de só 7%, então vou mandar um áudio pro meu cliente. Aí eu pego meu telefone e começo: boa tarde, senhor fulano, tudo bem? Aqui é a Karine, não sei o que. Muito obrigado por o senhor ajudar o comércio local nesse momento. A gente já está no mercado há tanto tempo e está muito feliz por o senhor ter escolhido a gente. Eu queria lhe falar dessa mercadoria que o senhor falou. Então essa mercadoria, ela teria... Daqui a pouco foi 3, 4 minutos. E o Mood faz isso com a maior facilidade do mundo, achando que ele está agradando, né? E quando o cliente Buzz recebe aquele áudio de 4 minutos, ele nem abre. Ele não abre porque ele não tem paciência, ele não tem saco para aquilo. E aí o que acontece? O vendedor Wood fica lá pensando: cara, mal educado, eu dei uma explicação, eu nem sei quem é, eu falei tudo que ele precisava saber do produto e o cara nem me respondeu, né? Então, gente, isso acontece muito no nosso dia a dia lá vendendo, da gente fazer essa confusão, né? Agora imagina, por exemplo, se eu estou atendendo um cliente Rex, né? O cliente Rex, ele precisa que a gente fale e ele precisa de muita segurança. E aí eu sou um comunicador e eu fico: olha só, você tem que levar, porque isso aqui, porque esse aqui é bom, porque o preço dele tá incrível, porque não sei o que, porque não sei o que, colocando pressão. O cliente Rex nunca vai comprar na pressão, ele não consegue, ele fica apavorado. Se vocês lembrarem do filme, o Rex, ele fica o tempo todo assim, né? Aonde os outros vão, eles vão atrás. Por quê? Porque, cara, ele não funciona na pressão. Diferente de um Buzz, que se você disser pra ele, né? Olha, esse preço único é só pra hoje. Né? É exclusivo para os 20 primeiros clientes e é só hoje que você tem essa oportunidade, ele compra na hora. Um senhor Batata jamais vai fazer isso, jamais, a não ser que ele já esteja olhando o preço há mais tempo, que ele já esteja buscando a mercadoria há mais tempo, porque ele não tá nem aí pro preço mais barato, pro desconto. Se ele não tiver certeza, se ele não for para casa amadurecer, tiver certeza que aquele produto realmente resolve, ele não vai comprar, nem que ele volta amanhã e paga mais caro. Nem que ele volta amanhã e pague mais caro. E isso é muito claro assim pra mim. Vocês podem, agora a gente não tá podendo fazer isso, mas quando a gente vai no comércio, quando a gente vê as pessoas em processo de negociação, a gente vê assim, ó, nitidamente a briga de perfil comportamental que existe quando as pessoas, e principalmente, lembrando, o cliente não tem obrigação de entender de perfil comportamental, quem tem que entender sou eu. Então a gente vê, eu vendedor, né? Então a gente vê nitidamente essa briga de comportamento, de perfil comportamental e as vendas, né, escapando, saindo, né, pelas mãos sem a gente saber exatamente o que está acontecendo. E aí a gente acha que é o preço, que o cliente é chato mesmo, que não ia comprar mesmo, né? Enfim. Então, gente, o Wood aqui deve... metralhadoras, olha como eu falo, o cliente Wood é igual, que é muito importante dentro da metodologia vendedor, sim senhor, é o primeiro módulo, né? No curso presencial eu fico uma noite inteira explicando cada perfil, né, ancorando cada um, a gente faz atividades práticas. Eu consegui levar isso para o online também, porque estudar comportamento, entender o comportamento do consumidor vai fazer toda a diferença para vocês conseguirem, né, fechar todas as vendas, ganhar todos os clientes. E se não fechar uma venda, entender que estava na frente de um senhor Batata e que talvez ele não comprou na primeira de ti porque ele não compra de ninguém. Entender que se você não vendeu para um Rex é porque talvez faltou alguma parte na segurança dele, que ele precisa mais prova social e que tá tudo certo, você não tá fazendo errado, você só precisa entender de gente, certo? E aí eu queria, né, dar uma dica, quebrar, né, dar uma dica para vocês e antes de tudo explicar para vocês que assim, ó, é extremamente possível a gente identificar o perfil comportamental dos nossos clientes já na chegada. A gente olha, com o tempo a gente olha para as pessoas e consegue fazer a leitura delas. E meu Deus do céu, você consegue imaginar como vai ser mais fácil você conseguir vender, se comunicar com seu cliente, se você souber com qual desses 4 carinhas
tá ali na frente, como você precisa conduzir a conversa com cada um deles para criar rapport e para atender ele como ele gostaria de ser atendido, com o que realmente é importante para ele, né? Então isso vai fazer toda a diferença. Por isso que a gente precisa muito entender disso, né? Lembrando que a gente identifica o cliente pela postura, pelo tom de voz, pela entonação de voz, pela aparência dele, pelo ritmo da fala dele. Então é possível a gente conseguir fazer isso, né? Bora lá! Rede social. Vamos dar um exemplo de uma loja de confecção. Postei uma calça lá e aí você vai adaptar aí para tua realidade, tá? Postei uma foto de uma calça lá e o cliente comentou. Quando o cliente Woody viu a calça, como é que ele vai comentar? Como é que você vai saber que é um Woody que está ali na sua frente? O Woody, ele coloca assim nos comentários: adorei ou amei, e coloca um monte de carinha, de emotions ali no teu comentário. Quero uma pra mim, adoro essa marca. Mas ele não te disse nem o número que ele usa, nem quanto que ele vai vir, ele não perguntou preço, ele simplesmente quer aquilo, ele amou, né? Ele encheu de carinha ali. Então esse é um cliente Woody. O que a gente tem que fazer? Tem que conversar mais com esse cara, tem que entrar na dele. Ai, que bom que você amou, eu gosto muito dessa calça também. Manda áudio pra ele, chama ele pra próximo, né? Vou separar uma pra ti. O cliente Woody, ele gosta muito de prestígio, né? Vou separar uma pra ti, vem aqui que eu mesmo vou separar uma pra você, né? Meu nome é Karine, pede por mim que eu vou deixar separado nas minhas coisas, né? Eu quero te atender. Isso faz toda a diferença. Agora imagine que você postou a calça e de repente embaixo da foto alguém comentou assim: valor. Acontece, gente? Valor. Quando isso acontece é porque do outro lado da sua tela você está diante de um Buzz Lightyear, curto, rápido e objetivo, né? Então esse cliente, a gente responde ele da mesma maneira que ele nos respondeu, sendo curto, rápido e objetivo, e observa se ele vai desenvolver mais esse assunto ou não. Mas assim, perguntou valor, responde bom dia, boa tarde e passa o valor para esse cliente. Se você gravar áudio, se você conversar muito com ele, ele não vai prestar atenção porque isso não faz sentido para ele. Lembra? Ele é curto, branco e franco. E aí você conversou com ele, valor é, sei lá, 199 o preço da calça, 199, ele vai colocar, tem 38? Você vai dizer sim, tem 38, ele vai dizer guarda pra mim. E aí esse cliente, ele também gosta de prestígio, né? Lembra que ele quer ser único e aquela coisa toda de ele ser o melhor, né? Então você vai dizer pra ele, olha só, eu não poderia guardar, mas eu vou fazer isso pra ti. Passa aqui, que horário você vem, ele vai te dizer a hora direitinho, né? Passa aqui que eu vou guardar pra ti. Pronto, ganhei o cliente. Em contrapartida, o Rex na sua publicação, né? O cliente Rex na sua publicação, lembra que ele é um cara gente boa, ele não gosta de incomodar, então o que ele vai fazer? Ele vai colocar lá: olá, tudo bem? Vi a sua publicação e gostaria de saber se por acaso você tem tamanho 38. Aguardo o seu retorno. Assim é um cliente Rex, agradável, gente boa. Se não der para responder agora, você responde depois, né? Então, quando o cliente te responde a tua publicação, assim, você está diante de um Rex. Tem que ser agradável, né? Gentil, gente boa, tom de voz mais constante, né? Com ele também. Você dificilmente vai ver um cliente Rex com picos de alegria ou com picos de tristeza. Ele é um cara constante, né? E quando você publicou a sua calça lá e alguém colocou assim, bom dia, boa tarde, lembra? Educação, diplomático, bom dia, vi a calça que você publicou hoje de manhã. Ele te traz os fatos, né? Hoje de manhã. Gostaria de saber se você tem tamanho 38, qual cores você tem e qual é o tempo e disponibilidade para troca.
você está diante de um senhor batata. Para esse cliente, né, você precisa responder com o mesmo grau de educação, de cordialidade, né, e colocar para ele todas as informações possíveis. Ele vai levar um dia ou dois e ele vai acabar te respondendo, né, vai acabar pedindo para você guardar ou indo até o seu estabelecimento buscar, certo? Faz sentido para vocês? A dica de hoje era essa, então, como a gente identificar nas redes sociais, por telefone, tom de voz ritmado, né? A mesma coisa, funciona para os 4 perfis comportamentais também esse ritmo, né? E o Woody aqui já falou demais, né? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a identificar o perfil do cliente de vocês. Lembrando que isso é extremamente importante para você dobrar o seu faturamento, que na verdade é o seu grande objetivo. Um beijo no coração.